Fala, rapaziada do Acerto na área, e hoje eu vou trazer um vídeo sobre o Vitor Ruiz, o zagueiro mais subestimado na atualidade. Pra mim, o brasileiro odeia o talento brasileiro. Muitos, assim, a gente fala de muitos jogadores, mas a gente critica tanto o Vitor Reis, assim, tipo, não critico o Vitor Reis, mas tipo, quando ele foi convocado, é só o que eu via na mídia. Vitor Reis, vão chamar o Vitor Reis e não chamam o Murilo, não sei o que, não sei o que. Isso me deixa maluco, cara. Já eu vou falar um pouco do porquê. Mas o Vitor Reis é um zagueiraço. Tá voando na Espanha. E o Girona tá um terno, mas com certeza não é por causa dele. Um zagueiro dos mais regulares da Europa. E eu vou mostrar pra vocês o porquê o Vitor Reis tem um potencial absurdo. Que o Ancelotti não chamou ele só porque, sei lá, ele joga na base do Palmeiras, tá conhecido ou alguma coisa do tipo. É realmente porque o Ancelotti entende de bola. E eu vou mostrar pra vocês já o porquê o Vitor Reis foi convocado para a seleção, o porquê o Guardiola chamou ele pro City e como eu vejo o futuro do Vitor Reis no Manchester City. Então bora pro vídeo. Primeiramente, o Guardiola não escolhe um jogador à toa, ele não escolheu o Vitor Reis à toa. O Vitor Reis, no Palmeiras, ele furou fila de muito zagueiro. O Naves, ele tava já integrado ao profissional, ele tava ganhando os seus jogos, e aí o Vitor Reis surge como um meteoro, completa 18 anos, sobe pro profissional e pega a vaga de terceiro zagueiro do Palmeiras no momento, faz o gol contra o Corinthians, inclusive, e vai ganhando cada vez mais destaque. E o Vitor Reis, o Naves perde destaque e acaba tendo aquela briga lá com o elenco do Palmeiras e acontece tudo lá que o Naves acaba saindo. O Guardiola não pediu ele à toa. O City não pagou 40 milhões de euros no Vitor Reis à toa. Isso é um fato. E o Palmeiras sabe disso. O Vitor Reis é um cara que... Ele é um zagueiro que tem uma técnica muito refinada. É um cara que se você jogar ele pra jogar de volante, ele joga. Porque ele é um cara que ele tem uma boa marcação, ele parece meio franzino, mas ele realmente tem, ele sabe utilizar a força dele na hora certa. Ele tem uma ótima marcação, só que ele se destaca por aquilo que a gente pede na atualidade, um zagueiro com saída de bola. E ele não é um zagueiro com saída de bola tipo o Robert Renan. Ele é um zagueiro assim que ele tem a qualidade de arrastar a bola, de carregar. Já eu vou trazer um jogador que já jogou no City, foi campeão pelo City e que faz um papel muito específico para parecido com o que o Vitor Reis provavelmente vai fazer nas mãos do Guardiola e no Manchester City quando ele voltar. Que é ele, John Stones. John Stones foi fundamental para a conquista da Champions no Manchester City, porque ele era um zagueiro que ele fazia a dupla com o Rubem Dias, só que dentro de campo ele não jogava como zagueiro, jogava como um volante, ele andava para frente. Isso melhorou muito o Rodri. O Rodri tava jogando muita bola. Assim, para ganhar bola de ouro suficiente, acredito eu que não. Naquela temporada quem ganhou foi o Messi, o Haaland estava melhor, ele ganha na próxima que jogou menos, porque até inclusive o John Stones caiu de produção. Ele jogando como esse volante à frente, foi uma característica que o Guardiola achou, foi genial, porque o John Stones ele é um bom jogador, só que ele se tornou um excelente jogador, um jogador que para a conquista do City foi fundamental, foi um dos caras mais importantes. Dentro de campo ele se comportava como aquele cara que fazia a saída de jogo, que dava o primeiro engate do City pra realmente começar a jogar. Aquele cara que tirava a bola de trás. E ele era um cara. Ele não era um cara burocrático. Ele é um cara que sabia arriscar na hora certa. É um cara inteligente, um cara de movimentações. Ele é um cara muito subestimado. E que ninguém fala sobre ele sobre aquela conquista do Manchester City. Que ele foi fundamental. Um dos melhores jogadores naquela campanha do City. E se o John Stones, que não é um cara de tanta qualidade assim, ele é um bom jogador, mas não é de tanta qualidade assim, conseguiu entregar muito. O Vitor Reis, das mãos do Guardiola, tem tudo pra realmente se tornar um zagueiraço. Ele foi convocado pra seleção e eu já vou defender o porquê eu acho que ele tem que ser titular. Mas já vou falar sobre isso. O John Stones ele foi fundamental pro City naquela campanha, e o pouco que o Vitor Reis jogou no Manchester City, ele fez a função do John Stones e até conseguiu fazer alguns bons jogos. Teve o Super Mundial, que ele não fez o que o John Stones estava fazendo, foi mais em alguns jogos de Copa ali que ele entrou, ele fazia um pouco do que o John Stones fazia. Eu não sei se o Guardiola vai permanecer no City. Se permanecesse, pra mim o Vitor Reis ia deslanchar, ia ser um dos melhores zagueiros do mundo daqui a uns 2, 3 anos. O próximo técnico vai ter que saber aproveitar, porque o Vitor Reis ele não é qualquer zagueiro, ele é um zagueiro muito diferente.
que o Guardiola não chamou ele à toa. O Guardiola sabe do potencial do Vitor Reis, sabe da capacidade, e eu garanto que daqui a uns anos Vitor Reis vai ser o melhor zagueiro brasileiro da atualidade. Da atualidade, assim, daqui a uns anos, ele vai ser o melhor jogador brasileiro atuando, né? E pra mim, já vai estar sendo um dos melhores zagueiros do mundo, ao lado de outro cara que eu vou trazer aqui, que pra mim vai fazer uma dupla que vai acabar com a competitividade no futebol inglês. Dependendo do técnico que o City conseguir, o City vai empilhar algumas Premier Leagues, porque pra mim, realmente, eles estão montando um sistema defensivo absurdo, tá, para os próximos anos. Eu já vou trazer esse jogador, Kusanov, destaque do City. Eu vou comparar com a dupla de John Stones e Ruben Dias. Pra mim, o Vitor Reis e o Kusanov são uma dupla muito parecida com os dois em características. Só que pra mim, o Vitor Reis é bem melhor que o John Stones, tem potencial pra ser bem melhor. E o Kusanov, pra mim, tem potencial para ser bem melhor que o Ruben Dias. É um cara forte, rápido e que ele tem uma qualidade com a bola não igual a do Vitor Reis, mas ele tem uma marcação muito boa. Ele fez uma partida muito boa na volta que o City perdeu de 2-1, e foi eliminado, mas ele fez uma partida muito boa. Realmente é um cara que é destaque a todo momento. O Kusanov é um cara muito bom, tá? Um cara que eu vejo ele jogar, eu vejo muito do que era o Ruben Dias no seu melhor momento. O Ruben Dias caiu de produção, o Kusanov substituiu ele e substituiu muito bem, porque ele é um cara que no começo ele ainda teve certas críticas ao estilo de jogo dele, mas ele foi se aperfeiçoando, foi melhorando no City, foi evoluindo, e já o City vai ter uma das melhores linhas defensivas do mundo, provavelmente com Gvardiol, Kusanov, Vitor Reis, talvez o Lewis, talvez alguma outra opção ali pela lateral direita, e no gol do Donnarumma. Pra mim, a defesa do City tem uma evolução a se criar muito grande. Só que eu vim fazer esse vídeo exatamente nesse momento, porque tem uma coisa que ele acabou de fazer que vai fazer todo mundo refletir sobre o Vitor Reis. Ele simplesmente anulou o Mbappé. Eu assisti o jogo Real Madrid e Girona muito por causa do Vitor Reis, porque eu gosto muito do cara, já vinha assistindo muitos jogos do Girona por causa disso, e ele garantiu o empate do Real, ou do Girona, que foi mais do Girona do que do Real Madrid, porque o empate serviu muito, porque 1 ponto contra o Real Madrid para um time como o Girona sempre vale a pena. E o Mbappé, que botou medo, botou pesadelo em tantos zagueiros, deixou o Léo Pereira com pesadelos depois daquela corrida. O Vitor Reis anulou o Mbappé, tá? O Vitor Reis marcou o Mbappé muito próximo durante o jogo todo, não deixou o Mbappé fazer nada na partida. O Vitor Reis fez uma partida muito boa contra o Real Madrid, tá? E são essas partidas que fazem você refletir sobre o jogador. Agora, os brasileiros que adoram ficar na ignorância não vão falar. Talvez os analistas de futebol falem, aqueles que acompanham a Europa. Mas a gente que é brasileiro, os torcedores não vão falar sobre o Vitor Reis, não vão falar que o Vitor Reis tem que ir pra Copa, não vão falar que o Vitor Reis é melhor que o Léo Pereira. Pra eles o Vitor Reis é pior que caras como o Léo Ortiz, o Fabrício Bruno. O torcedor brasileiro acredita nisso, mas o Vitor Reis fez uma coisa que nenhum dos nossos zagueiros conseguiu fazer no jogo contra a França. O Vitor Reis é um cara que eu levaria para essa Copa, dependendo das opções em aberto, caso não haja muitas lesões, eu não levaria. Mas se houver muitas lesões, o Vitor Reis para mim é a primeira opção. Para mim ele tá à frente do Murilo, à frente do Léo Pereira, à frente de todos os zagueiros brasileiros do futebol brasileiro. Eu acho que ele briga muito com o Ibanez, mas pra mim ele é melhor que o Ibanez, tá? Só que o Ibanez, como ele vem jogando de lateral direito, vem até conseguindo apresentar um bom futebol, eu levaria o Ibanez também, talvez como lateral direito ali, como opção pra lateral direita. E como o Ancelotti vem mostrando que vai levar 5 zagueiros, dependendo do que acontecer, eu acho que o Vitor Reis pode ir pra Copa. Mas eu acredito provavelmente que não. Na de 26 não. Na de 30 talvez. Na de 30 provavelmente eu levaria. Dependendo do que se tornar aí. E já eu vou trazer um pouco dessa análise da partida dele como um todo contra o Real Madrid. A nota do Kylian Mbappé, 5.8. O Vini foi o melhor da partida, jogou pra cacete também. O Vini, eu queria que o Vini pudesse fazer partidas como essa que ele fez hoje contra o Girona na seleção brasileira. Ele pega a bola, ele passa de 1, ele passa de 2. Ele realmente é um cara que cria chances e não participou em gol, mas ele jogou pra cacete. Jogou demais o Vinícius Júnior.
essa dupla sul-americana também tem que se falar, hein? Vini e Valverde jogando bola demais essa temporada. O Vitor Reis foi o melhor em campo. Não, ele terminou só atrás do Gazaniga em campo na equipe do Girona. O Gazaniga fez boas defesas, mas eu acredito que o Vitor Reis tenha sido o melhor em campo. Ele teve muitos jogos. Aí quando a gente olha o mapa de calor, geralmente quem joga pra ali é quem logo? É o Kylian Mbappé. E essa parte da zaga é o lado esquerdo. Ele vem jogando mais pelo lado esquerdo, mesmo sendo zagueiro de lado direito, ele vem jogando bastante pelo lado esquerdo. Por ter uma qualidade de construção muito boa. Ele acaba que essa construção pelo lado esquerdo ajuda muito o Vitor Reis. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Valeu, falou e fui!